Hoje eu vou transformar uma reflexão bíblica em uma canção. E eu espero que você goste. Mas mais do que isso, eu espero que te edifique na sua vida com Deus e como igreja. E aí, gente, eu sou a Gabi Teise e agora começa mais um devocional cantado. Então vamos lá, que a ideia é fazer bastante devocional cantado. E se você caiu de paraquedas e não sabe o que é isso, eu já lancei um vídeo desse, o último vídeo. E lá tem uma explicação mais ou menos de como que acontece, por que eu tô fazendo isso, o que é isso exatamente. Mas num breve resumo, são reflexões bíblicas que viram músicas e devocionais que viram uma canção. E nada melhor do que cantar a Bíblia e coisas inspiradas pela Bíblia. Inclusive, na própria Bíblia tem diversas canções inspiradas, de salmos e pessoas, enfim. E é isso. Então, bora, né, fazer um devocional. Isso pode também te ajudar no seu devocional. Às vezes, a gente também não quer ler a Bíblia, a gente pode cantar ela ou só ouvir ela. De qualquer forma, o importante é que seja bíblico, né? Aleluia? Então, vamos embora. Bora pro devocional. Claro que esse vídeo aqui, gente, pra ser rápido, eu vou fazer cortes, tá? Aí aos poucos eu vou mostrar mais detalhes de como que é e tudo mais. Alguns devocionais, algumas músicas que eu já fiz, porque é normal fazer devocional. Às vezes vem inspirações musicais e eu acabo compondo músicas. Quero mostrar isso pra vocês nesse processo. Algumas músicas que eu já fiz, ou eu vou regravar, ou eu vou mostrar pra vocês ou depois dos devocionais, igual no primeiro, que eu não gravei, eu só coloquei a letra na tela. Mas aqui a gente tá fazendo junto, então eu espero, né, que fique legal. Aos poucos a gente pode ir melhorando, enfim. É isso. Abre comigo em 1 João 2. Gente, vocês desculpam o áudio. Eu preciso comprar um microfonezinho. Pega seu cafezinho. Jesus, nosso advogado. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto, sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é um mentiroso. A verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. E quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O que é um devocional? A gente vai ler na Bíblia e a gente vai aplicando, né? Escrevendo as coisas, pesquisando, aplicando pra nossa vida. A gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente acha coisas, ou as pessoas ensinam coisas, só que na verdade quando a gente vai ler a Bíblia, é o contrário. É um tempo de devoção. Devoção significa um tempo dedicado a algo, né? No caso a Deus e a palavra de Deus. Tomar cuidado pra gente não defender coisas contrárias à Bíblia. Não acreditar em coisas contrárias à Bíblia. O Satanás, ele pega a Bíblia e deturpa. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso hoje. Mas, por isso que nós precisamos ler a palavra. E aqui tá falando de pecado. Quantas vezes as pessoas estão achando que, eu pequei, eu tenho que sair fora de Deus. Não, aqui, o único que pode te fazer melhorar e parar de pecar é Deus. Então você tem que correr pra Ele, não é fora dele, não. Eu não sou perfeito, é Deus que santifica, é Ele que vai te aperfeiçoar aos poucos. Cristo é o sacrifício vivo e Ele já se entregou. Ou seja, agora nós precisamos estar em Cristo. Não é na gente, é em Cristo. É buscar a ajuda de Cristo. Aqui tá falando que temos um advogado, a gente pecou? A ideia é o quê? Pecar? Não. Diferente do que as pessoas falam, dependendo da linha teológica que você crê, tá tudo bem. Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas só pra vocês entenderem mais ou menos. Eu sou de Cristo, né? Que a gente é de Cristo. Mas assim, sempre tem uma linha que a gente acaba acreditando mais pra um lado ou pro outro. Nesse caso, creio mais na linha do calvinismo, pra mim faz mais sentido. Só que tem alguns arminianos que zoam alguns calvinistas. Por quê? Porque são calvinistas que eu chamaria de extremistas. Eles brincam falando que alguns calvinistas, eles falam assim, se eu não perco a fé então, se eu não perco a salvação, então eu posso pecar à vontade. E aí que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque se um novo convertido que não entende teologia ouvir essa frase, ele vai levar ao pé da letra. E sim, gente, é óbvio que eu não creio nisso, é óbvio que a Bíblia não fala isso, é óbvio que isso é uma brincadeira, e óbvio que se a pessoa que crê nisso, ela é um extremista, porque, tipo assim, bíblico ela não tá sendo. Então, depende. Tem pessoas que ouvem essa frase e entendem de forma diferente, não é literal. Convence. É o Espírito Santo de Jesus, que Jesus deixa no lugar dele, um sucessor, que convence o outro, que convence a gente, tanto do cristianismo, quanto da fé em Deus, quanto das coisas que nós devemos fazer e parar de fazer. Esse incômodo é o Espírito Santo, não é a gente. Lógico que a gente tem que buscar, entender a verdade e tudo mais, mas o Espírito Santo, ele trabalha assim, nos convencendo. E o Espírito Santo, ele nos faz odiar o pecado. Por quê? Porque ele é santo. E se o santo está em nós, que não tem corrupção, obviamente a gente vai fazer o quê? Ficar incomodado com o pecado. Então, não existe esse negócio de, eu posso pecar à vontade, então. Não. Se você é cristão, você não vai conseguir pecar à vontade e em paz. Por quê? Porque o Espírito Santo, se está em você e está em mim, que é o Espírito de Cristo, ele vai incomodar o pecado, entendeu? Nós precisamos entender isso. Não tem essa, vou pecar à vontade. Não. Por isso você sente incômodo. Só que aí vem a guerra entre carne e espírito. E aí a gente vai o quê? Brigar. Né? A gente vai brigar. Tem músicas que falam sobre isso, né? Eu gosto bastante. Inclusive uma música da Luma, Eupídio,
indicação de música aqui, que ela fala sobre a militância da carne e do espírito, né? Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Exatamente isso que essa música fala. É uma escolha. E nós sentimos incômodo. Só que nós precisamos deixar que o Espírito de Deus, que é o Espírito, no nosso Espírito, vencer a vontade dele. E a vontade dele sempre vai ser oposta à vontade da nossa carne. Porque a carne, ela não é transformada. Nós somos. Nosso Espírito é transformado, não é a nossa carne. Entendeu? Então nossas vontades, elas vão continuar sendo deturpadas. Mas o nosso Espírito vai ser transformado pelo Espírito de Deus. E aí que a Bíblia fala, os filhos de Deus vivem pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós nos movemos e vivemos nossa vida pelo Espírito de Deus, não é pela nossa carne. Essa é a diferença do cristão e do mundo. É isso. Acho que só isso aqui, gente, já dá pra fazer uma música, né? Porque é muito grande. Gente, eu só queria falar dessa parte aqui também. Que aqui tá citando que nós jovens temos a palavra de Deus e somos fortes. E a palavra de Deus permanece em nós. Que possamos cumprir isso. Que a gente busque isso pra vencer o inimigo. E outra coisa que fala numa parte dos anticristos, versículo 21. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Gente, espero que vocês terminem de ler. Pesquisem quando vocês lerem, entendam o contexto, busquem entendimentos bíblicos. Não pega só a noção da sua mente, do seu entendimento e sai aplicando, não. E é isso, tá bom? O Espírito Santo nos guia, nos ensina, nos ajuda. Isso não é motivo para não estarmos na igreja, tá? Mas é motivo pra gente não viver também o evangelho só de domingo. A gente ser igreja dentro e fora da igreja. A gente ser noiva com o corpo. Ou seja, o corpo é todos os membros juntos. Tanto na igreja quanto fora da igreja também. Não somos só cristãos no domingo. Beleza? Isso aqui tem... Tá vendo? Que é muita coisa. Dá muitas pregações, muitos devocionais. E é isso. Bora pra música. Algum momento eu volto aqui. Basicamente eu tô pegando os textos e os versículos que estão falando sobre coisas específicas do que podemos entender e acrescentar na nossa vida. E o que o texto está dizendo? E eu estou escrevendo. Por exemplo, 1 João 2, 1 ao 6, diz sobre termos um advogado no céu, que é Cristo, que ele nos defende, nos perdoa.